A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Este é o canal Conhecendo a Verdade, um canal que traz a luz da palavra ao conhecimento da verdade através da palavra de Deus, a qual nós explanamos aqui a poderosa palavra de Deus para abençoar as vidas de todos aqueles que nos acompanham nesse trabalho. E hoje o Senhor escolheu esse dia para trazer esta mensagem para todos que tiverem o desejo no coração de ouvir a palavra de Deus. Então este é o canal Conhecendo a Verdade. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão, da cidade de Hikone. Nós estamos aqui fazendo esta obra missionária, a obra de Deus, a divulgação da poderosa palavra de Deus para abençoar as vidas. E eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede nesse dia e agradecer também a todos vocês que se inscreveram neste canal e que têm me apoiado, têm me ajudado muito nesse trabalho. Com a ajuda de vocês, nós estamos levando essas mensagens para muitos lugares. Tem alcançado muitas vidas, não somente aí no Brasil, como aqui no Japão, na África, e muitas pessoas têm tido a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então eu quero agradecer a todos e também quero fazer um convite a você que ainda não se inscreveu neste canal. E se você estiver gostando desses vídeos, dos conteúdos, das mensagens, se inscreva no canal, é de graça. Basta somente você clicar ali onde está escrito inscrever-se e compartilhe com mais pessoas para juntos nós expandirmos a palavra de Deus. E não se esqueçam de dar o like, o joinha ali, para fortalecer o canal, e assim o YouTube indica para mais pessoas esses vídeos, amém? Eu conto com o apoio de todos, em nome do Senhor Jesus. Eu fico muito agradecido e que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre vossas vidas, amém? Meus queridos, a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração nesse dia encontra-se em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amados, aqui o apóstolo Paulo que outrora era um perseguidor do povo de Deus, né? Era um homem que fazia parte da grande elite da classe judaica. E ali o apóstolo Paulo, então, ele fazia parte ali daquela equipe onde colocavam as leis que dava direito à perseguição dos cristãos. Um certo dia, então, o apóstolo Paulo, ainda Saulo, né? Saulo de Tarso, ele tinha acabado de receber um ofício, uma autorização da grande cúpula ali da lei judaica, né, da religião judaica, e aquele povo que era oposição dos cristãos. Então, o apóstolo Paulo, ainda Saulo de Tarso, ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos que lá estavam. Os nossos irmãos que estavam lá reunidos no nome do Senhor Jesus.
estavam lá cultuando a Deus, pregando a palavra de Deus. Então Saulo de Tarso foi até Damasco para prender os cristãos, para perseguir os cristãos. Mas quando ele estava chegando em Damasco, então o Senhor Jesus apareceu a ele numa visão, através de uma luz, e com isso o Saulo de Tarso foi tocado pelo Senhor Jesus, para que depois então ele viesse a se converter e se tornar o grande apóstolo Paulo, abaixo de Jesus, o maior missionário na terra. E daí por diante, então, o apóstolo Paulo, transformado em Paulo, de Saulo foi transformado em Paulo, ele passou a ser um transmissor da palavra de Deus, aquele que veio então a divulgar a poderosa palavra de Deus para muitos países, muitas regiões, e ali fundando igrejas, colocando pastores, obreiros do Senhor para fazerem a obra de Deus, darem prosseguimento à obra de Deus. Então o apóstolo Paulo, agora convertido, o grande apóstolo Paulo, missionário, ele chega na conclusão de que valeu a pena ele ser alcançado pelo Senhor Jesus, abrir o seu coração, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se converter dos seus maus caminhos, passou a conhecer o verdadeiro caminho, que é Jesus. Então ele passou a ser um servo de Deus, capacitado por Deus, um homem que, com muita sabedoria vinda de Deus, passou a pregar a palavra de Deus, e muitas almas foram salvas, libertas, através do apóstolo Paulo, sendo usado por Deus. Então aqui, nesta passagem, o apóstolo Paulo, então, ele faz uma reflexão de tudo aquilo que ele aprendeu na longa caminhada na presença do Senhor. Aqui ele fala sobre a fé, mas sobre a obediência debaixo da fé. Como ele fez. A partir do momento em que ele se converteu ao Senhor Jesus, ele passou a obedecer ao Senhor Jesus e à sua palavra. E pela fé, o apóstolo Paulo então caminhou até o final da sua carreira, não abrindo mão de fazer a obra de Deus, não abrindo mão da obediência e da fidelidade a Deus. Com isso, então, ele sofreu sim perseguições, ele foi muitas vezes preso, castigado, mas ele nunca negou a sua fé no Senhor Jesus. Ele nunca deixou de testemunhar do Evangelho de Cristo. Ele nunca deixou de pregar a palavra de Deus, como ele disse aqui no versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Porque ele fez isso. O apóstolo Paulo, ele viveu de fé em fé, do início ao fim. A fé que o Senhor Jesus colocou no seu coração no dia em que ele se converteu, que foi alcançado pelo Senhor Jesus, ele prosseguiu até o final da sua carreira, confessando a sua fé no Senhor Jesus, professando a sua fé no Senhor Jesus. E com isso, ele então caminhou dia após dia, de fé em fé, sempre crendo no poder do Evangelho, no poder da palavra de Deus, a palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que salva,
A palavra de Deus que traz ao conhecimento da verdade, que esclarece a nossa mente, que nos dá conhecimento, nos dá entendimento, que vem para transformar as nossas vidas. Então nós vemos aqui nesta passagem, eu quero aqui fazer uma explanação de 3 pontos importantíssimos nesta passagem, que é a salvação, a redenção e a justificação. A salvação, meus queridos, significa livramento. Uma vez que nós estávamos presos ao pecado, sendo escravos do nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, alguém fez um sacrifício para que nós fôssemos libertos, para que nós recebêssemos o livramento da condenação, o livramento do pecado, o livramento de nós irmos no final para o tormento eterno. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus ou do reino de Deus. Mas alguém fez um sacrifício um dia para que esse livramento nos alcançasse. Então este alguém foi o Senhor Jesus, o Messias, aquele que um dia veio a este mundo, nasceu de novo, conviveu neste mundo, no meio dos pecadores, mas ele veio para fazer a diferença. Ele veio para trazer a salvação para a humanidade. Então, através do seu sacrifício, quando ele deu a sua vida, sendo crucificado ali na cruz do Calvário, o grande sacrifício que o Senhor Jesus fez para que eu e você fôssemos alcançados pelo seu sacrifício e assim nós recebêssemos a nossa salvação, o grande livramento da condenação. Com isso, o Senhor Jesus trouxe até nós a nossa salvação. A partir daí, então, a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus foi crucificado, naquele momento, o véu do templo rasgou de cima para baixo, significando que a partir dali, daquele momento, nós recebemos o acesso para com Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus. Então nós passamos a ter acesso para com o nosso Deus, porque hoje nós dobramos os nossos joelhos, oramos e falamos diretamente com Deus, porque o Senhor Jesus nos deu esse direito, este privilégio. Ganhamos este privilégio, esse direito de termos o acesso direto com Deus. Se o Senhor Jesus não fizesse esse sacrifício, nós não teríamos este acesso para com Deus. Então a salvação veio através do Senhor Jesus, através do sacrifício ali na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida, foi crucificado, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, simbolizando o grande livramento
da condenação para nós. Quando ele então nos limpou de todo o pecado, e ali lhe decretou a nossa vitória, a vitória sobre a morte, sobre a condenação, nos deu uma nova vida, uma vida na presença do Senhor. Então todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, ganharam esse direito de ter acesso direto para com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que nos escolheu para sermos cidadãos do céu. Então a salvação veio através do Senhor Jesus, que significa livramento. Recebemos o livramento da morte, da condenação eterna. Ele nos deu a salvação para que um dia nós tenhamos esse direito, este privilégio de contemplarmos face a face o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e ali estaremos eternamente com Ele, sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então essa é a salvação que veio através do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aqui, o Senhor Jesus está nos ensinando que Ele é o único caminho que nos conduz à salvação, que nos conduz ao céu. O único caminho que nos leva até a Deus, que nos dá salvação, é através do Senhor Jesus. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, passamos a servi-lo de coração, com fidelidade a Deus, sempre obedecendo ao Senhor e à sua palavra, e caminhando de fé em fé, do início ao fim. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Então eu quero aqui também ressaltar a respeito da redenção. A redenção, que significa o resgate. Alguém pagou um preço para nos resgatar. Quando nós estávamos então presos ao pecado, sendo escravos do diabo, do nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, alguém foi lá, pagou um preço pelo resgate, nos resgatou, comprou para Ele, nos levou para Ele, nos resgatou da escravidão, do pecado. Então esta foi a redenção que aconteceu em nossas vidas. Quem pagou esse resgate? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi até ao nosso inimigo, que nos escravizava outrora. E ali então, Ele pagou um preço. E esse preço é incalculável, porque foi preço de morte na cruz. Foi um preço de derramamento de sangue. O sangue do Senhor Jesus, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Então este sacrifício foi o preço que o Senhor Jesus pagou pelo resgate da nossa alma. Ele nos resgatou. Ele nos tirou lá da escravidão.
das mãos do nosso inimigo. Ele nos tirou da escravidão do pecado, nos deu uma nova vida. Ele transformou a nossa vida. Ele nos trouxe para a sua presença, para que assim nós pudéssemos caminhar na presença do Senhor. Por isso que hoje nós estamos aqui divulgando a palavra de Deus, sendo usados por Deus como um canal de bênção, como um instrumento do Senhor, da sua palavra, para levarmos até a você, meu amigo, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que ainda não recebeu esta libertação, mas a palavra de Deus aqui está indo diretamente ao seu coração, para que você saiba que Deus tem um amor tão grande para contigo, que Jesus te ama de uma forma grandiosa, que Ele te dá esta oportunidade de você ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus que liberta. A palavra de Deus que transforma. A palavra de Deus que salva, que dá conhecimento, que dá sabedoria e que dá a certeza da sua salvação e que dá o conforto para a sua alma, refrigério para a sua alma. Então, nesse dia, a palavra de Deus está falando contigo, meu querido irmão, meu querido amigo. Abra o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer morada no seu coração, fazer de você um tabernáculo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha transformar a sua vida, te dar a salvação, para que um dia você venha gozar da glória de Deus eternamente, assim como nós vamos gozar da glória de Deus. Estaremos na presença do Senhor, contemplando face a face o nosso Deus, contemplando face a face o nosso Salvador, Jesus Cristo, que um dia pagou um preço para nos resgatar do pecado, para nos transformar e nos dar a salvação. E eu quero, então, aqui encerrar falando sobre a justificação. A justificação foi quando o Senhor Jesus, então, nos justificou diante de Deus, através do seu sacrifício. Nós que éramos injustos, pecadores, desobedientes, transgressores, nós que não obedecíamos ao Senhor Jesus, nem a sua palavra, e nem a Deus, nós que não tínhamos conhecimento da verdade. Mas quando o Senhor Jesus, então, fez esse sacrifício, e através desse sacrifício, nos deu a salvação, e consequentemente, nós tomamos a decisão de aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor de nossas vidas. Nesse momento, o Senhor Jesus nos justificou diante de Deus como pessoas justas, transformadas, renovadas. Agora passamos a ser justos diante de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele nos justificou. Ele nos deu
esse direito de sermos considerados justos. A palavra de Deus diz que então ele veio para endireitar a nossa vida, os nossos caminhos tortuosos, a nossa vida que estava torta, a nossa vida que quando nós vivíamos sob a escravidão do pecado, sob o comando do nosso inimigo. Diante de Deus, nós éramos injustos, infiéis, desobedientes, mas através do sacrifício do Senhor Jesus e através da nossa decisão de aceitarmos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser justos. Fomos justificados pelo Senhor Jesus. Amém? Meus amados e queridos irmãos, e meus amados e queridos amigos, que ouviram esta mensagem nesse dia, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou fortemente no seu coração e te deu um entendimento para que você saiba que Deus tem um plano na sua vida e que Ele faz um convite a você nesse dia. Abra seu coração, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, deixa Ele transformar a sua vida, deixa Ele tomar conta da sua vida, te dar direção, te dar sabedoria, transformando a sua vida, te libertando e te dando a salvação. Amém? Eu vou estar orando nesse encerramento desta mensagem. Eu vou estar orando por todos os nossos queridos irmãos e amigos inscritos neste canal, que tem me ajudado, que tem me apoiado muito nesse trabalho missionário. Eu vou estar orando pelas suas famílias, pelos seus lares, e também vou estar orando por todos os nossos queridos irmãos e amigos que se encontram enfermos, doentes. Às vezes, aqueles que estão à espera de um milagre, que só o Senhor pode operar. Eu vou estar orando, intercedendo e profetizando a bênção na sua vida e a cura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas nesta oração, eu quero aqui fazer um convite a você, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Nesta oração, tome esta decisão nesse dia. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Aceite Ele como seu Salvador e Senhor da sua vida. Nesta oração, diga a Ele: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu Salvador e Senhor da minha vida. Eu creio no Senhor e na sua palavra. Eu creio que um dia o Senhor veio a este mundo e fez este sacrifício, dando a sua vida para me salvar. Me dá a salvação. Escreva meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados. Transforma a minha vida e me conserva na tua presença até o fim, para que eu possa, naquele grande dia, estar diante do Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. Amém? Faça esta confissão, esta oração, e você vai receber a sua salvação nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? E a você, meu querido irmão, e a você, minha querida irmã, vocês que se afastaram dos caminhos do Senhor, não perca a oportunidade. Nesta oração, reconcilie-se com o Senhor. Volte para a presença do Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu estou me reconciliando com o Senhor. Receba-me de volta, aceita-me de volta, Senhor. Dá-me graça, dá-me força, para eu vencer as dificuldades e permanecer firme na Tua presença. Acrescenta a minha fé, Senhor, e perdoa os meus pecados, minhas falhas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Faça esta oração e não perca a oportunidade
que o Senhor está te dando nesse dia. Amanhã pode ser tarde demais. Nós não sabemos o dia de amanhã, né? Eu posso amanhã já estar partindo desta vida. Se eu não estiver com a minha vida em dia com Deus e com o Senhor Jesus, vai ser muito triste a eternidade. A eternidade sem o Senhor será triste. Mas a eternidade com o Senhor Jesus no nosso coração, na nossa vida, será um gozo eterno. Nós vamos viver eternamente com o Senhor na sua glória. Amém? Então vamos estar orando. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome para todo sempre, Senhor. Eu te glorifico, te exalto e agradeço a ti, meu Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesse dia, pelo privilégio de estarmos, Senhor meu Deus, transmitindo a tua poderosa palavra. Pai querido, Pai amado, agradeço a ti por esse dia que o Senhor nos concede na tua presença, por este fôlego de vida, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Pai querido, Pai amado, abençoe todos os nossos irmãos e amigos inscritos neste canal, suas famílias, seus lares, Senhor. Derrama a tua graça sobre a vida de cada um, Pai amado. Abençoe-os e dá vitória, Senhor. Pai querido, eu oro também, Senhor, neste momento, pela vida de todos os nossos irmãos e amigos que se encontram enfermos, doentes, Senhor, acamados. E aqueles, Senhor, que estão à espera de um milagre que só o Senhor pode operar. Eu creio, Pai amado. Eu creio no milagre, Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. É o Deus de milagres. Oh, meu Pai amado, opera, Senhor. Opera milagres neste momento, Senhor. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus toda enfermidade e todo mal na vida dos teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, este nosso irmão, esta nossa irmã, Senhor, que estão se reconciliando contigo nesse dia, Pai amado, receba eles de volta, Pai querido. Dai graça a eles, força, para vencerem todas as dificuldades, Senhor, e que eles permaneçam firmes na tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, esse nosso amigo, esta nossa amiga, Senhor, que nesse dia tomaram esta rica decisão, Pai amado, de aceitarem o Senhor como Senhor de suas vidas e Salvador de suas vidas. Perdoa seus pecados, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida e dai graça a eles, força, para vencerem todas as dificuldades, Senhor, e conserva eles firmes na tua presença, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Meus amados e queridos irmãos e amigos, eu quero agradecer a todos vocês nesse dia por terem acompanhado e ouvido esta mensagem. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que a palavra de Deus fique gravada no vosso coração e viva a cada dia a palavra de Deus. Obedeça aquilo que o Senhor tem falado no seu coração e permaneça firme na presença do Senhor. Você que aceitou o Senhor Jesus nesse dia como seu Senhor e Salvador, persevere na fé até o fim. Amém? Eu vou estar orando por vocês. Nas minhas orações, estarei orando por todos vocês que tomaram esta decisão nesse dia, que tiveram o privilégio de ouvirem a palavra de Deus e tomar esta decisão nesse dia, a mais rica decisão que vocês tomaram em suas vidas. Que Deus vos abençoe e permaneçam firmes na presença do Senhor. Amém? E você, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês que reconciliaram com o Senhor nesse dia, que Deus vos abençoe e vos guarde, e vocês permaneçam firmes na presença do Senhor,
não saiam da presença do Senhor, amém? Nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor Jesus muito em breve virá. Ele está vindo. Muito em breve o Senhor virá para arrebatar a sua igreja, para levar o seu povo, os remanescentes fiéis, né? Aqueles que permaneceram firmes na presença do Senhor até o fim. Amém? Então permaneçam firmes na presença do Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero agradecer a todos e fiquem todos com a graça do Senhor Jesus, com a graça e o amor de Deus nos vossos corações. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Um grande abraço do pastor Hélio Shibata. Teremos um novo encontro marcado para uma nova oportunidade que o Senhor nos conceder. Estaremos novamente trazendo até a vocês a poderosa palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe.